Olá, tudo bom? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Estamos aqui no terceiro vídeo da série Vivendo a Promessa de Deus. E hoje eu estarei falando sobre Davi, o cumprimento da promessa e a espera. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16, e nós estaremos lendo alguns versículos. Versículo 1 fala o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aí eu quero, por favor, que você leia o versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porém não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e ao tê-lo entrado, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unja-o, porque é este o homem. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desceu, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui nós estamos vendo o momento em que Davi foi ungido rei. Ele era um pastor de ovelhas. E pelo que nós estamos aqui percebendo após a leitura desses versículos, eu quis ler um pouco dos versículos que antecede o momento que Davi recebe a unção de Deus, para nós observarmos juntos que ninguém acreditava ali que Davi seria um rei. Tanto é que quando Samuel chega na casa de Jessé e pede para que Jessé mostre a ele os seus filhos, Jessé mostrou a Samuel os seus filhos mais velhos, aqueles que eram guerreiros, aqueles que estavam acostumados a ir para a guerra, aqueles que o próprio Jessé achava que seria alguém ungido. E o próprio Samuel também chegou a achar que o primogênito de Jessé seria o escolhido por Deus. Mas aqui no versículo 7, nós vemos que Deus vira para Samuel e fala: Não se atente para a estatura, para a aparência, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então continuou ali passando os filhos de Jessé, passaram-se os 7 filhos de Jessé, até que Samuel vira e fala: acabaram-se os moços, porque nenhum desses é aquele que o Senhor tem ali para ser o rei de Israel. E foi quando Jessé falou: olha, tem mais um, que é Davi, que é o menor, que está lá apacentando as ovelhas. E Samuel fala: então manda chamar ele, porque nós não assentaremos à mesa até que ele chegue aqui. E quando Davi chegou à presença de Samuel, o Senhor virou para Samuel e falou: é este, pode ungir, porque é este que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Eu quero colocar uma observação aqui. Quando Davi ele foi ungido como rei, quando ele recebeu essa promessa, ele era ainda jovem, ele ainda não tinha a capacidade para reinar sobre Israel. Até Davi tomar o trono, até o momento que ele teve ali o cumprimento da promessa, muitas coisas aconteceram. E se você for ler aqui os próximos capítulos de 1 Samuel, você vai conseguir acompanhar a história de Davi desde o capítulo 16, onde ele recebe essa promessa, onde ele é ungido rei, até o momento de fato que ele é consagrado como rei de Israel. Davi passou por muitas tribulações, por muitas coisas, e em nenhum momento ele ultrapassou o tempo de Deus. Isso é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Não ultrapassar o tempo que é de Deus. Davi, ele teve a oportunidade de enfrentar um Golias,
que era um gigante filisteu que estava amedrontando o povo de Israel. E ele não foi deter Golias com espada, com armamento, nada disso. Ele deteu Golias através de Deus, utilizando apenas uma pedrinha. Como que vários homens de guerra que estavam ali há anos, há tempo sendo preparados, não conseguiram deter Golias. E Davi, sem nenhum armamento físico, conseguiu destruir aquele gigante que tanto amedrontava o povo de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, entre a promessa e o cumprimento dela, você precisa se preocupar e estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te guiar naquilo que você precisa fazer e aquilo que você não deve fazer. Um outro fato importante foi a perseguição de Saul. Saul, ele tinha sido ungido rei antes de Davi. Porém, por não obedecer às ordens de Deus, o Senhor se afastou de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul e começou um espírito de atormentação a entrar na vida de Saul. E quando Saul percebeu que Davi, ele tinha um brilho diferente, ele começou a invejar Davi e começou a perseguir Davi e querer matar Davi. Tanto é que o filho de Saul, que é o Jonatas, ele se afeiçoou com Davi, protegeu Davi, viu que o seu pai Saul não estava ali sendo mais usado por Deus, mas sim por um espírito imundo. E Davi, ele teve um momento, uma oportunidade de matar Saul. Dentre essas perseguições que Saul fazia contra Davi, existia um momento em que Saul estava dormindo e que Davi poderia muito bem pegar ali uma espada, uma lança, alguma coisa e matar Saul. Mas ele fez isso? Não. Ele se afastou e ele esperou o tempo do Senhor. Não é porque aconteceu algo que parece ser uma oportunidade para o cumprimento de uma promessa que o Senhor te fez, que é o momento determinado da promessa ser cumprida. Cuidado, porque se Davi tivesse matado Saul, ele não se tornaria rei provavelmente. Sabe por quê? Porque ele estaria matando um rei. Porque quem estava ali na frente de Israel não era Davi, era Saul. Então Davi esperou o momento certo em que depois que Saul morreu, aí sim foi o momento do cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito lá atrás, quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele foi ungido como rei, ele tinha o Espírito Santo, o Senhor era com ele, mas ele soube esperar o tempo determinado. Diz lá em Eclesiastes 3:1 que há um tempo determinado para todas as coisas. Então não queira ultrapassar o tempo de Deus. Não queira você achar que o seu tempo é o melhor, que o seu tempo é aquele que você deve seguir. Cuidado com as armadilhas que o diabo coloca sobre a sua vida para parecer que o tempo de Deus chegou. Ande em espírito, não ande segundo a sua vontade, segundo a sua carnalidade, mas peça que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Se ocupe mais com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando discernimento de espírito para você saber o tempo certo do cumprimento da promessa. E creia que enquanto você está esperando, Deus está te aperfeiçoando para você receber essa promessa de forma satisfatória. Que Deus possa te abençoar, encher a sua vida com a presença dele para que você não queira ultrapassar o tempo do Senhor, que é perfeito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.